Fala, galerinha, tudo certo? Bom, a gente tem um tempo aí que não temos um vídeo gravado por mim mesmo e tal, mas eu achei importante fazer isso, até para que vocês relembrem do nosso estilo de aula e tal. E porque nós temos uma parte muito interessante da química que explica muitas coisas do cotidiano e que, para quem gostaria de, no futuro, fazer uma prova de vestibular, uma prova de algum concurso, são questões que importam bastante, tá? E até mesmo porque, como eu falei antes ali, são coisas bastante interessantes, que é a relação entre a tabela periódica, a regra do octeto e as ligações químicas. Bom, algum tempo atrás eu passei para vocês um vídeo, mandei um vídeo para vocês no Classroom, sobre a história das tabelas periódicas. Então, como elas surgiram, as evoluções que ocorreram, a evolução, e o modelo periódico atual, que todo aluno do mundo todo um dia já viu, pelo menos reconhecida como símbolo mundial da química, né, a tabela periódica. E a tabela periódica ela tem algumas estruturas, algumas peculiaridades, algumas particularidades que tornam ela uma coisa muito perfeita, sabe? Muito bem. Tanto que eu brinco sempre que ela não é tabela, ela é talinda periódica, né? Porque ela é lindona. E aí a gente vai rever um pouquinho agora sobre a estrutura da tabela periódica e algumas coisas que a gente deve prestar bastante atenção nela. Pois bem, para a gente entender a tabela periódica, a gente tem que relembrar lá na estrutura do átomo. Então, da mesma forma também, o átomo ele foi sendo, como é que eu posso explicar assim, explicado, ele foi sendo explicado ao longo de séculos de história humana. E a ideia que nós temos hoje é mais ou menos assim, ó. O átomo é formado por um núcleo, deixa eu pegar aqui um apontador laser. E esse núcleo, representado aqui por essas bolinhas azuis e verdes, é formado por prótons e nêutrons. Ao redor do núcleo ficam os elétrons, numa região do átomo chamada de eletrosfera. E eles estão organizados em níveis. A gente chama isso até de camadas. Camada K, L, M, N, O, P, Q. Aqui tem um átomo de sódio, ele só tem 3 camadas, K, L e M. E existe, de acordo com a distribuição eletrônica, que também nós já vimos, um número de elétrons para cada camada. Então, por exemplo, o sódio, ele tem na primeira camada, camada K, o primeiro nível, um total de 2 elétrons. No segundo nível, camada L, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 elétrons. E na terceira camada, ele tem apenas um único elétron. O que vai acontecer? Que a localização dele na tabela periódica tem a ver justamente com a estrutura de elétrons dele. Então, como é que a tabela periódica foi construída? Então, a tabela periódica ela é construída com colunas, que a gente chama de grupos ou de famílias, e em linhas, que a gente chama de períodos. Pois bem, os períodos, ao total de 7 na tabela periódica confirmada já, tudo, são relativos ao número de camadas existentes no átomo. Por exemplo, vou voltar aqui no sódio um pouquinho. Aqui, olha só. Ele tem 3 camadas, K, L e M. Então, ele fica no terceiro período. Se ele tiver um outro elemento que tenha 4 camadas, K, L, M e N, exemplo, ele vai ficar no quarto período. Elemento de 2 camadas, que só tenha K e L, vai ficar no segundo período. E assim sucessivamente. Ou seja, o número do período significa o número de camadas existentes na eletrosfera dos átomos. E todos os átomos daquele período, daquela linha, terão então os mesmos números de camadas. E os grupos, que são as colunas, grupos ou famílias, possuem elementos muito similares uns aos outros. Um exemplo que eu sempre dou é o cálcio. O cálcio ele fica localizado nesta célula onde está o apontador ali vermelho. Abaixo dele tem um estrôncio.
Então, veja, o cálcio ele é formador dos ossos. E existem pessoas que, por motivos diversos, têm a tendência de perder cálcio. Então, ocorre uma descalcificação dos ossos. Elas podem ter osteoporose, sofrer fraturas e tal. E elas precisam tomar um medicamento, alguma coisa, para conter essa descalcificação. Então, muitos medicamentos são feitos com estrôncio. Por quê? Porque o estrôncio, localizado abaixo do cálcio, tem propriedades muito parecidas com o cálcio. Ok? E aí, então, ele faz quase a mesma função, vamos dizer assim. Portanto, elementos do mesmo grupo, da mesma coluna da tabela periódica, têm propriedades semelhantes. Lítio, sódio, potássio, por exemplo, têm propriedades semelhantes, que são de, quando jogados na água, eles reagem formando gás de hidrogênio que é explosivo. Então, não existe lítio, não existe sódio, não existe potássio puro na Terra. Por quê? Porque ele é muito reativo. Tem esse grupo aqui em vermelho, que é o grupo dos gases nobres. Todos eles são de boa na vida, sabe? Eles são adeptos do deboísmo, eles são de boas. Eles não reagem, eles não interagem com outros elementos, e assim por diante. Então, isso que eu falo agora é só para relembrá-los que elementos do mesmo grupo têm propriedades propriedades semelhantes, tá? E aí o que acontece? A estrutura do átomo vai fazer com que ele tenha, por exemplo, facilidade em atrair elétrons dos outros átomos que estão próximos, ou dificuldade em atrair elétrons. Ou seja, ou ele atrai elétrons, ou ele não atrai elétrons. E a gente vai chamar essa propriedade de eletronegatividade. Então, quanto mais eletronegativo for um elemento, mais ele atrai elétrons dos outros. Isso dá origem a dois grupos muito importantes. O grupo dos metais, que é o maior grupo da tabela periódica. Todos os que estão em verde aqui na tabela periódica são os metais, aqui embaixo também. E aqui tem esses amarelos, que são os ametais. O que vai acontecer aqui? E os gases nobres, claro, mas os gases nobres na eletronegatividade eles são excluídos. Então eu peço que vocês esqueçam deles um pouquinho. O que vai acontecer aqui? Os metais, eles não querem os elétrons deles. Portanto, eles não atraem elétrons, eles querem empurrar elétrons. E os ametais, eles já querem ganhar elétrons. Tá? Então, gravem isso na sua cabeça por enquanto. Metais não querem elétrons, ametais querem elétrons. Isso vai explicar muitas coisas do nosso cotidiano mais à frente. Tá? Continuando aqui, eu peguei aqui grupos ou famílias, aquilo que eu comentava para vocês antes. Períodos são as linhas, então o período 1 são elementos que têm apenas a camada K, só tem este aqui e esse outro no primeiro período. O segundo período são os elementos que têm camada K e L como a mais externa, perdão, a camada L como a mais externa, então esses elementos aqui, ou seja, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio. Então, esses elementos do segundo período, todos eles têm apenas duas camadas. O terceiro período tem 3 camadas, o quarto período, 4 camadas, assim sucessivamente. E aí, vem os grupos. Os grupos, eles normalmente definem quantos elétrons tem na sua última camada. Por exemplo, deixa eu voltar lá no início. Aqui, ó. Olha o sódio. Na última camada dele, a camada mais externa, a gente vai chamar ela de camada de valência. Tá? Então, a camada de valência do sódio tem apenas um elétron. Voltamos adiante. Então, o sódio está no grupo 1. Tem um elétron. O grupo 2, eles terão 2 elétrons. Aqui na 3A, que eu não gosto muito dos elementos do meio, tá? Eles são mais complexos, são elementos de transição, eu nem trabalho muito com eles. Eu gosto mais das famílias mais altas aqui, ó. O grupo 3A, família 3A, grupo 13, tem 3 elétrons na camada de valência. O grupo 14 tem 4 elétrons. O grupo 15, 5 elétrons.
O grupo 16 tem 6 elétrons na camada de valência, o grupo 17 tem 7 e o grupo 18 tem 8, com exceção do hélio aqui em cima. E aí o que acontece? Os cientistas, ao longo dos anos, começaram a perceber o seguinte: poxa vida, os gases nobres, por que eles são chamados de nobres? Porque eles são meio nojentões, assim, sabe? Eles não reagem muito com os outros. Eles são, sabe, eles não se misturam. Tá? E aí eles começaram a perceber o seguinte: que os gases nobres são estáveis, porque, com exceção do hélio que está aqui em cima, todos os outros têm 8 elétrons na camada de valência. E daí surgiu, então, a conhecida e chamada regra do octeto, que diz o seguinte: os átomos, para serem estáveis, devem ter 8 elétrons na camada de valência. Quais os únicos que têm 8 elétrons? Os gases nobres. Dos outros todos da tabela periódica, ninguém tem. E aí o que eles vão fazer? Eles vão fazer ligações químicas para formar todas as substâncias que tem no mundo, que existem no mundo. E por que eles formam essas substâncias? Porque eles querem atingir a estabilidade. Claro, o átomo não tem vontade própria, né? É uma questão de atração de cargas elétricas, repulsão e tal, mas para encurtar a história, os ametais, eles tendem a ganhar elétrons para atingir o octeto, enquanto que os demais elementos metálicos tendem a doar elétrons para atingir o octeto. Tá? Então, e é por isso que todos eles fazem ligações. Os gases nobres não. Os gases nobres, em condições de laboratório, a gente até consegue fazer, por exemplo, o xenônio reagir com flúor no laboratório. Mas, naturalmente, os gases nobres são inertes. Tanto que tem um elemento chamado argônio. Argônio significa preguiçoso. Por quê? Porque eles percebiam que o argônio, fizesse o que fizesse, ele nunca reagia com nada, ele era preguiçoso, sabe? Ele não, sabe aluno preguiçoso que não faz nada, que não pergunta, que não anota, que não escreve, que não... É o argônio. Tá? E aí os cientistas deram esse nome, isso há muitos anos atrás, por conta dessa propriedade dele, de ele não ser reativo. Então os gases nobres, eles já têm o octeto dele. Por que eles vão fazer ligação? Não vão, já estão de boa. Os outros todos da tabela periódica vão fazer alguns tipos de ligações, formando todas as substâncias que a gente conhece. H2O, água, ligação entre o hidrogênio e o oxigênio para atingir o octeto. Sal de cozinha, NaCl, ligação entre o Na e o Cl para atingir o octeto. Então, todos os elementos que existem na tabela, com exceção dos gases nobres, sempre farão ligações a fim de atingir a estabilidade, ou seja, atingir a regra do octeto. Tá? Passando adiante. Olha aqui, ó. O hélio, como eu falei, só tem 2 elétrons, mas ele é a única camada dele é K e tem 2 elétrons. O neônio vem de neos, que significa novo. Então ele foi um elemento, né, na época descoberto, novo, e daí deram o nome de neônio. Ele tem 8 elétrons na última camada, 2 na primeira, 8 na segunda. O argônio, 2, 8, 8. Então ele tem 3 camadas, ele está no terceiro período da tabela periódica, e tem 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda e 8 na última. Olha o criptônio lá na última, também tem 8. O xenônio também tem 8. E o radônio também tem 8. E agora tem um elemento novo que foi descoberto há poucos anos, em laboratório também, o ganesônio. É o elemento 118 da tabela. Ele fica abaixo do radônio. Então ele tem lá 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. Então ele sempre terá 8 elétrons na última camada. E é daqui que surgiu então a chamada regra do octeto. Tá ok, galerinha? Até aí tranquilinho, Susi? Se tiverem perguntas, né, vocês têm meu WhatsApp, tem as formas, né, de tirar dúvidas, podem perguntar a hora que vocês quiserem. Tá? E aí a gente tem um comparativo. Por exemplo,
Olha o sódio, que a gente já viu lá atrás, na primeira imagem do slide. Primeiro slide. Ele tem 2 elétrons na primeira camada. Inclusive, se você tem a sua tabela periódica na mão agora, e está olhando, você vai encontrar esses números na tabela periódica. 2, 8 e 1. Escrito aqui embaixo, ó, Electron Configuration. 2, 8 e 1. Significa que ele tem 2 na primeira camada, 8 na segunda e 1 na terceira camada. Para quem não tem tabela periódica, tem aplicativos de celular de tabela periódica. Então, ajuda a entender. Tá? Então, ele tem 2, 8 e 1. Olha aqui este outro. Esse outro, ele tem um número atômico 18. Ele é um gás nobre. Ele é o argônio, se não me falha a memória. Tá? Então, ele tem 2 na primeira camada, 8 na segunda camada e 8 na última camada. Então, 8. Regra do octeto de novo. Tá bom? E aí, o que vai acontecer? Eu comentei antes ali que todos os elementos vão adquirir estabilidade com 8 elétrons. Então, veja o sódio, que a gente já viu ali em 2 imagens. Ele tem 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda e 1 na terceira. Como é que ele vai fazer para adquirir estabilidade? Ganhar 7 elétrons? Não. Para ele é muito mais negócio perder um elétron. Por quê? Porque se ele perde um elétron, ele perde... Deixa eu pegar a caneta aqui. Ele perde a camada toda. Aqui, ó. Ele perde tudo isso aqui. E fica, então, com 8 elétrons. Olha aqui, ó. Esse aqui é o Na+, tá? Porque ele perde um elétron e fica positivo 1. Agora, olha o cloro. Ele está do outro lado da tabela periódica. O sódio é um metal e o cloro é um ametal. Lembra que eu comentei antes ali no vídeo que os metais querem perder elétrons, eles não querem ganhar. E os ametais, eles querem ganhar? Então, olha o cloro. O cloro ganha um elétron. Então, qual é a configuração dele? Ele tem 2 na primeira camada, 8 na segunda e 7 na terceira. Poxa, como é que ele vai fazer para ficar com 8 na última camada? Que é o sonho da vida de todo elemento da tabela periódica, com exceção dos gases nobres que já tem. Será que ele é mais fácil ele perder o 7 ou ganhar 1? Ele ganha 1. Então ele ganha um elétron, ele vai se transformar no Cl-, e esse Cl- vai ficar 2, 8 e 8. Configuração de gás nobre, igual ao argônio. Então veja como é importante a gente compreender essa tendência de ou perder elétrons ou de ganhar elétrons. E aí, quando a gente junta o Na, veja que esse 1 elétron, que estava aqui, ele veio para onde? Para cá. Veio para cá, aqui perdeu 1, aqui ganhou 1. Na ficou mais, Cl ficou menos. E aí, quando a gente junta um com o outro, é horrível escrever de mouse, mas estou tentando, forma uma substância chamada NaCl, que é o sal de cozinha que a gente conhece muito bem. Tá? Então, todas as ligações que existem, todas as substâncias que existem no mundo, poxa, olha na frente de onde você está agora. Tudo que tem ali foi formado para formar todas as substâncias, plásticos, metais, papel, sei lá o que tem aí na tua frente, só pela necessidade de ou perder ou ganhar elétrons para adquirir o quê? Estabilidade. Tá? Então, essa é a função. A partir disso, nós temos as ligações químicas. Eu vou encerrar o vídeo agora, porque acaba ficando muito longo para vocês, e eu sei que é chato, né, ouvir o professor falando de química, de átomo, de elétron. A gente não consegue ver o átomo, então por que eu quero saber? Né? E daí a gente volta em outro vídeo com ligações químicas. Tá bom? Mas lembrem-se, tirem as dúvidas, pausem o vídeo, assistam quantas vezes, procurem outras coisas, porque essa parte da química é a parte que explica tudo da nossa vida. Por que que sal de cozinha é branco e sólido, por que que quando você derruba sal grosso na churrasqueira, que está fazendo aquele churras lá no final de semana, ele estoura a pedrinha de sal, ele dá aqueles pipocos.
e às vezes a gente está na frente da churrasqueira, vem, pega no pescoço, aquela pedrinha de sal quente, queima, sabe? Por que que o cabo da panela não, ele isola o calor? Por que que madeira não conduz eletricidade? Coisas assim, sabe? Então, é muito interessante. Agradeço se você assistiu o vídeo até aqui e peço que continue acompanhando as aulas, né? Vou fazer mais vídeos para vocês. Tá bom? Muito obrigado e até ligações químicas, então.